Voltamos ao show da tarde com o quadro Esteticamente. Vamos falar com a pessoa referência. Seja bem-vinda ao show da tarde, Vanessa Guimarães Machado. Oi, prima, como é que tá? Esse mundo é muito pequeno, né? Nós encontramos parentes em todos os lugares, né, prima? Me conta um pouquinho da tua história. Me conta como é que você iniciou aí nas terapias. Conta para nós. Bom, querida, é um processo, né? Como nós estávamos conversando anteriormente, eu sou uma mulher em movimento. E o que é uma mulher em movimento? Primeiro, é que não para. Né? Então, ao longo da vida, sou uma eterna buscadora. Já dizia aquela música, né? Que somos todos aprendizes. Então, eu comecei na engenharia, né? Depois eu fui migrando para várias outras técnicas. Claro que hoje eu levo em paralelo, né? Porque todas elas sou eu, e eu sou todas as técnicas também. Né? Nós conectamos as técnicas, conectamos o tempo, conectamos as nossas múltiplas facetas. Né? Então, depois disso, eu fui trabalhando como uma buscadora mesmo, as diversas técnicas terapêuticas, até que eu cheguei à psicanálise, e depois comecei a escrever livros, comecei a dar palestras, comecei a ministrar aulas. Então, eu acho que é tudo um conjunto. Né? É um processo, dia a dia, como o nosso reinventar, como o nosso ciclo. Nós todas somos mulher de fases. É Né? verdade. E muitas de nós trazemos o quê? A criança dentro de nós. Essa criança que foi amada, muitas vezes reprimida, sofrida, sofrimento de violência, violência verbal e física e tudo mais. E eu gostaria que você aí me falasse um pouquinho como hoje, né, nós adultos podemos reconhecer que a nossa criança está ferida, que a nossa criança pode ter o quê? A amorosidade, que a gente pode tratar isso, essa criança que está dentro de cada um de nós. Conta para nós sobre isso. Bom, até é sobre o meu livro, né, Trauma e Cura Emocional, acolhendo a sua criança e o seu adulto ferido. Quando eu escrevi esse livro, realmente foi para trazer o que é uma criança interior ferida. Hoje aparece muito em várias mídias, né, sobre a criança interior ferida. Mas o que é essa criança interior ferida? Sim, todos nós somos hoje adultos feridos, mas nós temos a nossa criança interior, aquela criança que em algum momento não foi ouvida, aquela criança que se sentiu magoada, aquela criança que se sentiu rejeitada, doída. Aqueles traumas, e quando nós falamos em traumas, não necessariamente são só os traumas de abuso físico, muitas vezes o abuso verbal, o psicológico, o emocional, o não dito, o não escutado. Então, hoje na clínica, eu trago muito, até Rubem Alves tem um texto maravilhoso, a escutatória. Todos nós fazemos cursos de oratória para aprender a falar, se comunicar, se posicionar. Mas não tem um curso sobre escutatória. O escutar o outro, o prestar atenção no outro e o prestar atenção em si. E é sobre isso que é o livro e é sobre isso que eu trabalho muito na clínica, o escutar o outro. E mais do que isso, o outro se escutar. Porque no momento em que nós começamos a falar e ter um ambiente seguro, onde a pessoa possa realmente falar, ser escutada, sem julgamentos, nós escutamos, nós nos escutamos. E é um ambiente seguro. Então, a criança interior, ela pode vir à tona e começar a ser ouvida, acolhida. Chama-se muito essa técnica, o holding, o espaço continente, onde você precisa ser acalentado, acolhido, ouvido e trabalhado e elaborar todos os seus traumas, as suas angústias, sem julgamento. E é sobre isso que é o livro e é sobre isso que é a minha clínica. Uau, gente, como começar um tratamento para remover aquela dor, sabe? Aquela coisa que a gente era acostumada quando era pequena. Vai ali, beija a vovó, faz isso, faz aquilo. Conduzida, não era ensinada, era conduzida, né? Muitas vezes a gente estava o quê? Não estava muito afim, mas tinha que fazer por conta que o pai às vezes obrigava, né? Tu tem que fazer. Tem que ir lá dar bênção, né? Não é que é errado, gente, mas a criança também tem que ser respeitada, né?
Muitas vezes a gente fica com aquele trauma dentro da gente, né? E muitas coisas também a gente, o que acontece? Você não é capaz. Puxa, tirou uma nota ruim na escola. Puxa, ai, você é burra mesmo, né? Isso tudo fica gravado lá no nosso subconsciente e trazendo trauma para uma vida, com os nossos relacionamentos e às vezes até o relacionamento com a gente mesma. Então, gostaria que você falasse aí sobre esse tratamento que você faz e como isso é tão eficaz no tempo atual, onde a dor da pessoa, onde a pessoa aí está com o emocional abalado, como é fundamental o reconhecer e se tratar. Primeiro passo de tudo é que todos nós temos, de alguma forma, um trauma. Mas o trauma, ele não se manifesta da mesma forma em cada um de nós. Porque nós somos pessoas diferentes e pessoas únicas. Então, as frases que foram profetizadas, né, na nossa infância, na nossa adolescência por parentes, e na escola também, né, porque hoje se fala em bullying. Mas no meu tempo... Não era, não. No meu tempo, não era bullying e acontecia. Então, são palavras que você escuta, são frases que você escuta e que você, no seu interior, ela é registrada como uma verdade absoluta. Então, a ansiedade vem muito com isso. Hoje, o nosso mundo está muito rápido, porque as novas tecnologias estão aí, a inteligência artificial está aí, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar magra, eu tenho que estar com a roupa ok, eu tenho que fazer esse curso, nossa, surgiu um novo curso, tenho que fazer. E por que tudo isso, essa pressa? Essa pressa vem muito daquele momento em que você escutou que você não estava preparada, em que você não era número 1, que você só vai ser ouvida e valorizada se você for a melhor. Quem de nós não escutou isso? Quem de nós não escutou que, se você não der um beijo no seu avô, na sua avó, ele não vai gostar de você? Quem de nós não escutou que aqui em casa todo mundo tem o dedo podre? Então, se aqui em casa todas as mulheres têm o dedo podre, eu também tenho que ter o dedo podre para a escolha de parceiros, de parceiras. Senão, não vou fazer parte da família. E aí nós vemos a outra parte, o pertencimento a um sistema familiar. Então, trauma, curas emocionais, está tudo muito ligado, por isso é que eu trabalho com diversas técnicas, porque está muito ligado aos nossos padrões familiares e ao nosso sistema familiar. O que para uns pode ter machucado, para outros não machucou tanto, mas existem outras feridas. Nós temos diversas feridas emocionais, rejeição, de medo, de abandono, diversas feridas emocionais. E hoje, na fase adulta, elas se manifestam de diversas formas. O medo de se relacionar, o medo de se manter no emprego. Quem de nós, quantas eu escuto muito na clínica, muda de trabalho, muda de setor, esse problema me persegue. São padrões familiares, são crenças enraizadas. Então, identificar, no primeiro momento que você chega à clínica, quais são as suas queixas, e começar a buscar a raiz deste problema, porque aqui, quando nós trabalhamos, é uma superfície. Hoje se fala muito a ponta do iceberg, ou a cebola, o bulbo, descobrir qual é aquela crença que originou o que eu passo hoje. Vai mudar o meu trauma? Não, eu passei por esse trauma. Eu sofri, mas hoje eu consigo ressignificar, eu consigo entender, eu consigo nomear. E a primeira parte, o primeiro passo, é você olhar para si e se aceitar sem julgamento, num ambiente de acolhimento, acolhedor e com extrema confiança. E cada pessoa, o meu método, eu digo assim, não existe método, porque depende muito de cada pessoa, de cada dor, de cada história, de cada sofrimento. E qual a real transformação que as pessoas podem ter certeza que vai acontecer, caso ela se cuide? A real transformação, prima, né? Prima! Nós descobrimos. A real transformação é você olhar para você com perfeição. Porque nós somos perfeitos, perfeitas nas nossas imperfeições. As nossas imperfeições, o acolher o nosso lado sombra. Sabe aquele lado que, às vezes, a gente diz, eu não tenho? Acolhe. Ele faz parte de você. Ressignifica o seu lado sombra. Ressignifica as suas dores. Elas farão parte, só que elas não vão te paralisar.
elas vão encerrar o padrão familiar. Elas vão encerrar aquele padrão que faz você procrastinar, que faz você paralisar. Então, essa é a diferença. E tem um livro que diz: não começou comigo, mas acaba aqui. Agradecemos demais a tua participação. Você é um show, Vanessa. Você é outra, minha querida prima. Prima. Voltamos logo em seguida com mais entrevistas. Aguardem aí.